Eu queria, nessa manhã, então, compartilhar uma palavra com vocês. Antes de compartilhar, tem um pessoal de Atlanta e de Orlando também assistindo a gente. Gente, um salve de palmas para essa galera que está lá em Orlando, que faz parte da Q8. Q8 Orlando, Q8 Atlanta também. Pastor Márcio no Brasil, pastora Carla, nós amamos vocês. E amém. Glória a Deus. Estão preparados? Abre seu coração, então, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, quer falar com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra que vai ser ministrada, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, a Deus, porque o alimento, o Senhor, já está preparado. Senhor, a Deus, a sua palavra, ela é viva, Senhor, e se renova todas as manhãs. Eu declaro aqui, Senhor, mentes cativas nesse momento, ó Pai. Tira aquilo que é natural de nós mesmos, ó Pai. Tudo aquilo que não vem de nós, mas que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade e traga a revelação para nós essa manhã, Pai. Que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos sensíveis, Senhor, para ouvir a Sua voz. Obrigado, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Pai. Não deixa eu estragar aquilo que o Senhor quer fazer, mas que o Senhor me conduza, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, nós viemos de um retiro maravilhoso, amém? Quem estava lá? Glória a Deus. Quanto alimento sólido, quanta palavra, quanta presença, quanto tempo de mesa nós tivemos naquele lugar, né? Foi poderoso demais. E logo após o retiro, domingo passado, o pastor Márcio ministrou também uma palavra poderosa demais aqui, que nós temos se alimentando até hoje, né? Essa palavra, eu estava escutando ela esses dias, ontem, e me alimentei dessa palavra demais. E o que eu quero compartilhar com vocês é uma continuação daquilo que nós começamos no retiro, tem a ver um pouco com aquilo que o pastor Márcio ministrou. O pastor Márcio, ele falou lá em Hebreus 3, sobre um chamado divino e a importância de nós vivermos uma vida de propósito para nós como igreja, a partir de uma nova identidade agora, uma identidade em Cristo. E o pastor falou sobre um chamado que foi gerado não na terra, mas desde da eternidade, antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida em Cristo. Então isso é poderoso, porque a partir do momento que nós começamos a entender e a viver, e não só viver, mas desfrutar de tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, você começa a viver realmente o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, amém? Então existe um chamado para nós, e o que nos capacita para vivermos esse chamado não é o nosso poder, não é a nossa força. O pastor Márcio ministrou isso semana passada, ele falou que tudo aquilo que nós vivemos como filhos de Deus agora, através dessa identidade em Cristo, é através do poder de Deus em nós. E isso é maravilhoso, porque quando você entende isso, você deixa de querer viver pelas suas próprias forças, e você agora vive através dessa nova identidade, que é Cristo em nós. É o poder dele que está em nós, e agora através de nós o Senhor vai manifestar esse poder e a glória dele, amém? Então o pastor Márcio mencionou Jeremias também, e o seu chamado. O pastor Márcio falou da mesa, lugar de comunhão, mas também um lugar de envio, para nós cumprirmos esse chamado, esse propósito para nós. E o pastor Márcio também falou sobre um chamado específico para nós como igreja, e é sobre esse chamado que eu quero ministrar nessa manhã. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque a palavra de Deus diz em João 15,16 que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos chamou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Então eu quero falar sobre esse chamado, que Deus nos chamou e também Deus nos envia para um propósito agora. Jesus, ele antes de escolher os seus discípulos, ele sobe a um monte e ele ora a noite inteira, a palavra de Deus vai dizer, e aí ele se reúne com os seus 12, ele chama um por um, e aí a Bíblia diz que ele vai ter com eles. Então, antes de você fazer algo, você precisa estar com Cristo. Jesus nos chama para estar à mesa com Ele, nós ministramos isso no camp. Jesus nos chama para sentar à mesa e desfrutar da presença dEle. Na mesa nós sabemos que nós temos pão, vinho, provisão, identidade. Nós temos um Pai que se assenta à mesa, um Pai que se revela para nós, um Pai que revelou o Filho para nós. Nós cantamos isso aqui. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos chama para a mesa, o Senhor também nos prepara na mesa para que possamos cumprir esse chamado que nós temos como igreja. Amém? E nós sempre falamos que a Q8, ela é uma igreja apostólica, fundada na visão dos apóstolos, onde cada crente é um ministro escolhido por Deus.
enviado para expressar agora o Filho, Cristo. E a gente tem um slogan aqui, a maioria dos líderes devem saber, porque a gente fala muito isso nas células, né? Que é: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, na qual cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células. Então, se você que está chegando agora na Q8, saiba que nós temos uma visão, nós estamos edificando aquilo que o Senhor nos deu como visão dos apóstolos, nós estamos edificando algo para Ele. E há um chamado, há uma missão para cada um de vocês, de não só sentar à mesa, mas também de ministrar a partir da mesa. E eu quero que você abra então sua Bíblia agora, para que a gente possa começar aqui uma introdução daquilo que eu quero compartilhar com vocês. E o versículo que eu quero ler está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Liga a sua Bíblia então, abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 1, versículo 16. É bem conhecido, amém? Nós vamos ler bastante a Bíblia, então já mantenha ela aberta aí. Aleluia. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler junto esse versículo? Olha lá, no 3, 1, 2, 3. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele está escrevendo aos Romanos, então. E Paulo, quando você começa a estudar sobre essa carta aos Romanos, Paulo, ele está escrevendo a Roma ali, e Roma era a capital do maior império do mundo naquela época. Roma, quem governava ali, ele governava por 3 continentes, que era a África, a Ásia, a Europa. E eles tinham em base de 1,5 milhões de pessoas. Então era algo gigantesco para aquela época. E era o centro político daquela época. Roma era o centro político, militar, econômico e cultural daquele momento. Então Paulo, ele escreve aos Romanos. E o imperador daquela época era Nero, extremamente cruel, perseguidor dos cristãos. Muitos cristãos foram queimados até vivos por ele. E aí mais tarde, Paulo, ele vai ser morto pelo reinado de Nero. Mas Paulo está escrevendo sobre o reino de Deus, dentro do reinado de um dos homens mais perversos da história. E quando Paulo escreve esse capítulo 1, é poderoso porque em meio a um império tão poderoso, em meio a um dos caras mais poderosos daquela época, Paulo está falando assim: vocês podem ter as melhores armas, você pode ter os melhores recursos, mas há um poder que vocês precisam conhecer, que é o poder de Deus, que é o único que tem o poder de trazer salvação e mudar a vida de alguém de dentro para fora. E nessa manhã, sobre esse poder que eu quero falar com você. Paulo, ele é ousado porque Roma era cheio de deuses, Roma era um lugar cheio de prostituição, cheio de coisas erradas. Aí Paulo, ele vem e ele fala assim: ei, eu não me envergonho de falar desse poder. E o que é esse poder? Ele está falando que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo assim, em tanto opressão, Paulo, ele está expressando aquilo que ele está vivendo. Ele está queimando por amor a Cristo. Um cara que perseguia a igreja, um cara que perseguia os cristãos. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E agora ele começa a escrever para o maior império da época. E ele começa a expressar aquilo que ele experimentou. Ele fala: vocês precisam experimentar. Porque quando vocês experimentarem do poder do Evangelho, a vida de vocês jamais serão a mesma. Amém? Mas por que então que Paulo está falando sobre esse poder? Porque o Evangelho, ele é a única forma de sermos transformados.
O Evangelho de Cristo é o único caminho para que a gente possa viver uma vida plena e abundante. O Evangelho é a única forma de nós voltarmos realmente a vivermos aquilo que o Senhor nos criou para vivermos. Porque o Evangelho não tem a ver com uma religião. Paulo está falando sobre uma pessoa aqui. O Evangelho tem a ver com Cristo e Cristo somente. E nós cantamos aqui hoje sobre o mistério que tinha a ser revelado através de Deus, que era o Filho. E esses dias nós, no camping nós experimentamos também e sentamos à mesa e se alimentamos de Cristo, mas ouvimos ali também que agora há um chamado para nós expressarmos aquilo que o Filho quer que nós expressamos, que é o Filho em nós. Porque o mistério que Efésios vai falar, e Paulo vai falar em Efésios, que a igreja precisa conhecer, é que Deus ele veio para revelar o Filho, ele veio o seu Filho para revelar o Pai. E através do Filho na cruz do Calvário, foi aonde ele revelou o maior mistério, a sua noiva, o seu corpo, a igreja. E através da igreja de Cristo agora, há um chamado apostólico para nós, há um chamado para nós vivermos aquilo que Jesus já nos deu como uma ordem, como uma missão de pregarmos o Evangelho. Através de uma visão apostólica de Cristo Jesus. Eu não sei se você está entendendo ainda, mas eu quero, nessa manhã, falar sobre 3 pontos. A missão apostólica da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo e testemunhas desse Evangelho. Então eu quero ler com você Romanos capítulo 1 e versículo 1. Nós lemos o Romanos versículo 16, eu quero começar do 1 agora, para que você possa começar a entender e nós entrarmos na mensagem, na introdução dessa mensagem, amém? Então, o versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E agora eu quero ler o versículo 9 até o 16. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Por muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto esta está a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então Paulo começa falando do Evangelho que foi anunciado muito tempo atrás pelos profetas. Então o Evangelho, ele fala assim, que esse Evangelho que ele está desejoso a ir pregar ao povo de Roma, aos romanos, ele está falando que é um Evangelho que é referente ao Filho, referente a Cristo. Então o que eu quero trazer para você nessa manhã, para que você possa entender e ter revelação, é que o Evangelho tem a ver com Jesus Cristo, com o Filho de Deus. Quando o Senhor nos comissiona a irmos e pregarmos o Evangelho, é para nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que pode transformar e que é o poder de Deus para mudar a minha vida e a sua vida. E se eu deixar aqui alguns irmãos falar do que foram transformados por esse Evangelho, eu sei que tem muita gente aqui que chegou aqui de uma forma e hoje o Senhor está transformando de dentro para fora, porque é o que esse Evangelho tem feito em nossas vidas. Então, como igreja, nós temos vivido um evangelho genuíno, onde realmente tem feito efeito da forma com que esse evangelho precisa ser pregado.
Um evangelho sem mistura, um evangelho onde nós vamos realmente sentar à mesa e desfrutar da presença do Filho. Então, Paulo está falando aqui que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele fala que ele foi chamado para essa missão. Então, o que significa essa palavra apóstolo? No grego, essa palavra significa apostole, que significa o ofício e a dignidade dos apóstolos de Cristo. Apóstolo é enviados por Cristo. Então, quando ele fala assim, eu sou apóstolo de Jesus, ele fala assim, eu sou um enviado para pregar o evangelho de Cristo. Quando ele fala, eu sou um apóstolo, ele está falando, eu sou um enviado por Cristo para manifestar o reino dele agora. E o Senhor, nesses dias, está nos chamando para sair do lugar, não só de habitar nesse lugar da presença, mas sair desse lugar da presença para um chamado de nós manifestarmos o evangelho de Jesus Cristo. Não só dentro de 4 paredes, mas nas ruas, nas praças, nas escolas, porque foi para isso que o Senhor nos trouxe para a mesa, para que possamos comer dele, ter revelação de quem ele é, e agora expressarmos ele aonde nós formos. Há um envio, há um chamado. É por isso que aqui eu nós temos uma visão apostólica, porque todos aqui são um ministro do Senhor, que foram chamados não para só esquentar um banco, mas poder também ser ativado dentro desse corpo. Então, há um chamado para todos nós, e que não vem de nós, mas da vontade de Deus, e o pastor Márcio ministrou isso semana passada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo vai falar assim, Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo está falando que ele não foi chamado por homem, ele não foi chamado por uma igreja da época, mas ele foi chamado por Deus. Há um chamado para nós desde antes da fundação do mundo, para nós expressarmos aquilo que de origem foi perdido no Éden, mas em Cristo foi restaurado, que é a imagem de Deus, que é o Filho encarnado, e hoje o Filho se manifesta através de mim e de você, através do corpo dele, e nós precisamos entender isso, para que possamos não só sermos transformados à imagem, mas desfrutarmos daquilo que ele tem para nós, daquilo que o Evangelho pode oferecer para mim e para você. E nessa manhã, eu quero ler com você, Colossenses 1, 26, aonde Paulo vai dizer que o mistério que estava oculto, durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou em seus santos, a esse Deus quis fazer conhecida a glória, ou a gloriosa riqueza deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vocês, que é a esperança da glória de Deus. Então, o mistério que estava para ser revelado em Cristo foi o Pai. E Cristo, em si, ele veio e morre por nós na cruz, e na cruz, a partir da cruz, nasce então a igreja. Então, Cristo, ele passa 40 dias com os seus discípulos agora, falando a respeito do reino, preparando eles para um chamado específico, para uma missão específica, de ser apóstolos de Deus. E Paulo, ele entende isso, ele fala, eu sou um enviado de Jesus Cristo, e eu entendi o meu chamado, que é manifestar a glória de Deus, através desse chamado de expressar a glória, não só de Deus, mas do Filho agora em mim. Paulo entendeu que ele carregava uma mensagem, que ele carregava o poder de Deus. E quando ele fala assim, o Evangelho, ele é o poder de Deus, é porque ele entendeu que o Evangelho primeiro transformou a vida dele, e agora ele pode transformar a vida dos romanos, dos gentios, dos gregos e dos judeus. E nessa manhã eu quero que você tenha o entendimento do poder desse Evangelho, e a seriedade que nós temos como igreja, uma missão apostólica de não só vivemos o Evangelho genuíno, mas também pregarmos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque Paulo está falando que é o único que tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, nós ouvimos do Facundo, no retiro, ele falando que os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, não veio para
falar sobre o Cristo, mas veio para mostrar o Pai. O Cristo revelando o Pai para nós. E agora, através do Filho, foi revelado a igreja. E através da igreja agora, o nosso papel é irmos para fora, sermos enviados como apóstolos desse evangelho de Cristo, como ministros desse evangelho da graça de Deus que nos alcançou, nos libertou, nos transformou e nos está nos levando a vivermos realmente o propósito original para que fomos criados. E nós temos falado esse ano sobre o propósito de Deus, o Éden, o jardim, o lugar da presença, o porquê fomos criados, não para fazer coisas para Deus, mas para vivermos num ambiente da presença de Deus. E a partir deste lugar, hoje há uma comissão para nós, há um envio para nós como igreja. Nós precisamos nos despertar para isso, para esse tempo que estamos vivendo, porque há um clamor lá fora para que esse evangelho de Jesus Cristo seja pregado de uma forma genuína, de uma forma verdadeira e de uma forma séria, onde nós possamos nos posicionar neste lugar que Paulo está falando. Vocês não podem mais se envergonhar do evangelho de Cristo. Porque se ele fala que eu não me envergonho, porque talvez tinha muito cristão naquela época que tinha vergonha do evangelho. Eu não sei se você entendeu o poder do evangelho de Jesus Cristo, mas se você não entendeu essa manhã, eu peço para que Deus revele para você o poder do evangelho de Jesus Cristo, para que nunca mais você tenha vergonha de se manifestar no seu trabalho, nas ruas e nas praças, e na sua escola, onde você for, nos ambientes que você vive. A minha oração é para que você entenda nessa manhã o poder que há nesse chamado que nós temos para manifestar a glória de Deus. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, onde nós estamos vivendo às vezes num evangelho diluído, onde só vem para massagear o nosso ego e o nosso eu. Mas o evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com a obra dele, tem a ver com a cruz de Cristo, tem a ver com eu ir para a cruz e morrer, para que agora eu possa viver a vida de Cristo. E é desse evangelho que Paulo está falando. Eu não me envergonho, porque esse evangelho que eu vivo agora, não sou mais eu quem vivo mais, mas agora é Cristo que vive através do poder de Deus que está em mim. E o Senhor está levantando uma igreja de vencedores. Nós não estamos aqui para edificar uma igreja onde você senta aí e só fica tomando leitinho de culto em culto, de sexta em sexta, mas nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores, de crentes que sabem o seu propósito, de irmãos e irmãs que estão dispostos a viver um evangelho não de vergonha, mas de poder e de glória. Onde o enfermo entrar na sua barbearia, o enfermo entrar na sua escola, você vai colocar as mãos e o poder de Deus vai se manifestar. Porque nós não vamos envergonhar desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para mudar Deerfield Beach, para mudar Flórida, para mudar os Estados Unidos, para mudar as nações. Quando nós vamos para Bangladesh, é incrível, né, Eric? Quando a gente chega em Bangladesh, há uma sede pelo evangelho, há uma sede para que a gente possa liberar aquilo que nós estamos carregando, e eles honram aquilo que nós estamos carregando. Eles honram a mensagem que está sendo ministrada. Nós chegamos, a última vez que a gente foi, num vilarejo, a gente foi entrando nos bequinhos assim, e as criancinhas fizeram um corredor, um do lado, outro do outro, e jogava flor na gente, honrando a gente, aí colocaram colar de flores na gente. E quando nós fomos entrando assim, eu falei, Jesus, onde a gente vai parar agora, né? Cada beco, né, que a gente entrava, pensa num lugar pobre, gente. Quando nós entramos, era uma salinha pequenininha, estava todo mundo sentado no chão, um monte de criança, pessoas, tudo que é idade. Eles estavam cantando e batendo um batuque só lá. E cantando, alegre, feliz. E quando nós começamos a compartilhar ali do evangelho de Jesus Cristo, puro e genuíno, a gente viu pessoas sendo transformadas. Nós colocávamos a mão naquelas pessoas, elas caíam duras no chão, eu ficava até, meu Deus. Fui orar para uma mulher, a hora que eu coloquei a mão nela, bum, caiu dura, barulhão no chão, da cabeça dela que bateu. Eu falei, meu Deus, essa mulher acho que morreu agora. Mas, quando você começa a perceber que eles estão sedentos por um evangelho de Jesus Cristo, e eles precisam, eles querem, eles têm fome, e eles começam a experimentar disso, eles falam, meu Deus, me dá mais, fica aqui, não vai embora, eles choram quando a gente vai embora. Porque há uma sede, há uma fome por esse evangelho que nós carregamos, que é o único que pode transformar uma vida.
Naquele país há milhões de deuses, milhões de religião, milhões de budismo e muçulmano. Quando a gente chega lá, é um monte de Deus para tudo que é lado, estátua, um monte de coisa. Você passa em algumas casas, você vê para o lado de fora, para o lado de dentro. Mas quando você chega com o evangelho verdadeiro, as pessoas percebem que é algo diferente. E elas têm sede. É uma questão de minutos, tem uma galera assim em volta nas celas que a gente vai visitar lá, porque nós estamos levando algo para eles, que eles entenderam que é precioso. E quando eles experimentam esse evangelho, eles querem entregar a vida deles para Jesus. Nós oramos para uma mulher um dia, no outro dia ela estava correndo lá atrás da gente, porque ela queria aceitar Jesus. Ela falou: eu quero aceitar Jesus, eu sou budista, mas ontem vocês oraram por mim e eu não conseguia andar, porque o meu joelho estava já há muito tempo assim, sem andar, e agora eu estou andando. Ela pulava, falava: eu estou andando, olha aqui, meu joelho foi curado. Ela falou: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar esse evangelho. É por isso que eu quero nessa manhã despertar em você fome de Cristo, fome desse evangelho, fome em entender o teu chamado, o teu propósito para manifestar a glória de Deus. Não só para vir aqui de domingo a domingo e se alimentar de uma palavra, mas poder viver e experimentar essa palavra no seu trabalho, na sua casa e no meio da sua família. Eu não sei o que você entrou nessa manhã aqui para ouvir, talvez um evangelho que vai massagear o seu ego, mas eu quero te falar que eu quero pregar aqui para você nessa manhã e te apresentar um evangelho de Jesus Cristo, genuíno e puro, porque é o único que pode transformar as nossas vidas. Aleluia. E o que significa a palavra evangelho? Original grego, eugelizo. Significa trazer boas notícias, anunciar boas novas. E no Novo Testamento é especialmente de boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele através de Cristo. E do conteúdo da salvação, boas notícias anunciadas a alguém que tem boas notícias proclamadas a ele. Proclamar boas notícias. O evangelho então significa as boas notícias a respeito de Cristo. E é isso que Paulo está falando, vocês precisam conhecer Cristo. Porque uma vez que você conhecer o poder de Cristo, do evangelho, a vida de vocês vai ser transformada. A vida de vocês vão ser nunca mais a mesma. Então, por que é importante conhecer esse evangelho? Por que é importante nós conhecermos esse evangelho? Romanos 10, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra do evangelho. Se o evangelho é a boa notícia de Cristo, a nossa fé, ela só vai ser edificada a partir da hora que nós entendemos o poder desse evangelho. A hora que nós começarmos a ouvir sobre esse evangelho, que é Cristo em nós. Então o evangelho, ele é simples. O problema é que nós vivemos em tempos de muita mistura no evangelho. E Paulo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer a Timóteo assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo, Timóteo, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você, porém, ser sóbrio. Davi não está aí, né? O Davi que prega essa palavra. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu chamado, o teu ministério. A minha versão diz assim, ó: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo.
Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes dirão apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Ei, ele digo solenemente, para que você permaneça firme na verdade, para que você não se corrompa e comece a viver um evangelho onde as pessoas só querem ouvir aquilo que é do desejo delas. E Paulo está falando que vai existir momentos e tempos onde pessoas só vão querer escutar aquilo que é bom para si. Pessoas só vão querer correr atrás daquilo que é viável. E hoje nós temos o YouTube, nós temos várias opções, onde o que você quiser está lá. Eu quero uma palavra de consolo, eu quero uma palavra de vitória. E está muito fácil, né? Mas o problema é que Paulo já está nos alertando e está alertando a Timóteo. Ei, você precisa manter a verdade. Você precisa pregar o evangelho verdadeiro. Porque vai existir momentos onde as pessoas vão querer correr atrás de mitos e fábulas. Mas você precisa se posicionar no evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo é o único que tem o poder para transformar as nossas vidas. Aleluia! Vocês estão comigo? Estou sendo muito duro? Aleluia! Come on. Só está no começo, gente. Eu nem entrei na palavra ainda. Então, Paulo está falando assim que eles não escutaram o evangelho verdadeiro. Se ele está falando que eles não escutaram o evangelho verdadeiro, é porque já estavam pregando o evangelho misturado naquela época. Já existia o fake naquela época. O fake news. E está cheio de evangelho por aí que é fake, meu amigo. Então, por isso que nós temos que estar em um lugar onde o Senhor nos colocou para crescermos e aprendermos o evangelho genuíno. É por isso que eu amo essa casa, porque aqui nós estamos edificando algo de uma visão apostólica de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo é o centro, onde nós não estamos aqui trazendo mistura para você, onde nós queremos que você se pareça com Cristo e não com o homem, não com o fulano tal, não. Aqui nós queremos que você seja um ministro do evangelho de Jesus Cristo, mas que a glória dele seja manifesta através da sua vida, para que Cristo seja expresso e não você. Aleluia! Então nós vivemos em uma geração de muitas formas, estratégias e misturas. Eu já dei um exemplo aqui uma vez, de que o evangelho ele não pode ter misturas. O evangelho ele tem que ser sem misturas. A irmã que gosta de Coca Cherry está aí? Olha lá, está aí, ó. Aleluia. Eu vou falar da Coca Cherry de novo. O evangelho com mistura é igual a Coca Cherry. Samuel, pega essa sacolinha aí, tem uma Coca Cherry aí para nós. Hoje eu vou doar uma Coca Cherry para a irmã. Irmãos, olha o que fizeram com essa Coca. Botaram um cherry na Coca. Pegaram aquilo que era original e quiseram colocar algo para melhorar. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias, nesses dias que nós estamos vivendo? Pessoas querendo colocar coisas no evangelho para melhorar o evangelho. E tudo aquilo que nós acrescentamos no que é original, perde o sabor daquilo que é verdadeiro. Então todo evangelho que tem sido pregado de uma forma misturada, ele vai trazer para você, vai diluir aquilo que realmente é para ser verdadeiro, e vai realmente trazer um sabor para a sua vida. O problema nos dias que nós estamos vivendo é que tem muita gente, infelizmente, que tem bebido de um evangelho diluído. E sabe o que acontece, o evangelho diluído? É que o evangelho diluído, ele é só para um momento, ele não tem um sabor verdadeiro, ele perde a sua essência, ele perde o poder original daquilo que realmente é o verdadeiro. Mas o problema é que tem gente, e não tem nada a ver com a Coca, eu só trouxe um exemplo de mistura, porque né, tem gente que gosta e amém, não tem nada a ver. Se você gosta, não tem problema, nós não vamos te julgar. Glória a Deus, pode beber à vontade. Eu não gosto, alguém gosta, a irmã gosta, eu vou dar para ela depois no final, mas eu não gosto da Coca. Eu comprei uma vez, irmãos, essa Coca por engano, e quando eu fui beber, na hora, eu falei, meu Deus, que negócio ruim é esse? Eu fiquei com tanta raiva porque eu comprei uma caixinha de Coca, para colocar na barbearia. E todo cliente que ia lá, eu falava, você quer uma Coca? Quer uma Coca?
Quando eles viram que era cherry, eles falaram, não, Coca Cherry eu não gosto. Mas sabe qual é o problema? É que tem muita gente que está tão acostumado com o evangelho diluído, que quando ele experimenta aquilo que é verdadeiro, ele prefere ainda o diluído. Mas é porque ele ainda não entendeu que é só o verdadeiro que pode te trazer prazer e pode mudar a sua vida, amém? Eu lembro que um dia eu fui para Nova York com o pastor Márcio, e foi engraçado porque a gente foi no Chinatown, e aí no Chinatown a gente começou a comprar algumas coisas e tal. Se alguém já foi lá sabe que eu vou falar, sabe como é que é. E lá a maioria das coisas não é original, é tudo fake. E aí eu vi um relógio lá, era um Muvaro. Eu falei, uau, vou comprar esse relógio, top demais. Um Muvaro por $20, acho que nem era isso, nem lembro na época. Era muito baratinho. E aí comprei o relógio, felizaço, coloquei o relógio funcionando ali e tal. Quando eu entro no trem para ir embora, para voltar para o hotel lá para Manhattan, para o centro, quando eu chego em Manhattan, eu olho o relógio, parou de funcionar, não estava funcionando. Irmãos, pensa na raiva que eu fiquei. Aí eu falei, Jesus, que experiência ruim que eu tive. E aí a galera começou a zoar, né? Tá vendo? Vai comprar no Chinatown? É isso que dá. Pagar barato dá nisso. Porque era algo fake, não era original. Tudo aquilo que é fake, ele dura por um momento, mas perde muito rápido o seu valor. Tudo aquilo que é misturado não é bom. Perde a sua essência, perde o seu valor. É por isso que eu quero que você entenda essa manhã, o que Paulo está falando é o seguinte: vocês precisam conhecer o evangelho verdadeiro. Vocês precisam experimentar do poder de Deus, porque uma vez que você experimentar do poder de Deus, nunca mais você vai querer ir lá fora beber de outras fontes, nunca mais você vai querer ir lá fora experimentar de algo que é passageiro. Isso é uma forma de você ser feliz, de você ser realmente pleno em Cristo Jesus. É quando você experimenta do poder de Deus, é quando você experimenta desse evangelho que não tem mistura. O evangelho, ele não pode ser então diluído. É como a Coca original. Quem já bebeu original conhece o que é verdadeiro. E quando você bebe a Cherry, você consegue identificar o que é falso. Eu trabalhei num banco por quase 4 anos, no Brasil. E eles estudavam, um dia o gerente falou assim, sabe por que nós estudamos a moto verdadeira e não a falsa? Porque quando eu sei o que é verdadeiro, quando eu pego o que é falso, eu vou identificar. É por isso que nós precisamos conhecer o evangelho verdadeiro. E quando o falso vier, você vai saber identificar aquilo que é falso. Irmãos, tem tanta gente na internet falando por aí, e quando você começa a ouvir, você fala, isso aí é falso. Isso aí não é verdadeiro, isso aí tem mistura, não serve para mim, vai me fazer mal. Vai me fazer um crente imaturo, onde eu vou querer só correr atrás daquilo que tem coceira nos meus ouvidos, aquilo que talvez só vai me massagear no meu ego por um momento. Mas quando você está firmado na rocha, que é Cristo, no evangelho genuíno, você vai viver realmente uma vida de maturidade em Cristo Jesus. E nós vamos dar resposta para aquilo que Ele nos chamou para vivermos, que é nós irmos e pregarmos o evangelho nas redes sociais, como eu já falei, aonde nós fomos, um evangelho que pode transformar realmente as nossas vidas, amém? Então a plenitude do evangelho é Cristo. A plenitude do evangelho é saber que tudo está fundado nele. Não pode haver um acrescento, um acréscimo naquilo que é verdadeiro. Não pode haver um acréscimo naquilo que é original. E a maior estratégia de diabo nesses dias é tentar fazer com que você não conheça esse evangelho. A maior estratégia do inimigo é fazer com que você não viva a verdade que Jesus tem para a sua vida, a sua identidade verdadeira. É por isso que João 10:10, Jesus fala assim, que o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena e abundante. Jesus estava falando sobre os falsos profetas aqui,
que pregavam um evangelho diluído, tentando roubar o conhecimento do povo naquela época, para que eles não tivessem conhecimento daquilo que realmente era verdadeiro. Então o inimigo, ele quer fazer com que nós sejamos ignorantes naquilo que é verdadeiro, mas nessa manhã o Senhor já abriu os nossos olhos para que a gente possa enxergar Cristo somente, para que a gente possa viver uma vida de entrega totalmente àquilo que é verdadeiro, àquilo que é real, àquilo que pode transformar a nossa vida. E não tem como eu viver aquilo que é verdadeiro se eu ainda tenho vivido uma vida, às vezes talvez de cherry, talvez de querer misturar as coisas. Não, eu orar 3 horas e mais o evangelho que vai me fazer prosperar. É eu dar $1.000 por semana de dízimo e oferta, e glória a Deus se você quiser dar, não tem problema, mas não tem a ver com você fazer algo mais o evangelho para que você seja abençoado, não tem a ver com que você fazer algo para Deus, para que você seja aquilo que Ele já falou que você é. E nessa manhã, eu quero que você entenda que o evangelho, ele precisa vir sem mistura. Paulo vai falar aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Próximo versículo, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está alertando aos Gálatas, ei, vocês estão começando a misturar de novo, a misturar lei com graça. Vocês estão começando a voltar nas práticas antigas. Você precisa voltar a viver aquilo que é verdadeiro. Ele está falando assim, vocês precisam viver o evangelho genuíno. E fala ali no versículo 7, qual não é outro senão que alguns que vocês perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. É por isso que nós não podemos misturar o evangelho tem que vir puro e genuíno para nós. Paulo está exortando os Gálatas porque existia um povo naquela época que estava pervertendo o evangelho. Eu não sei você, mas existe uma geração lá fora que tem pervertido o evangelho, que tem misturado lei com graça. E Paulo está orientando, ei, vocês não podem mais voltar às práticas antigas, porque uma vez que você experimenta da graça de Jesus Cristo, uma vez que você experimenta do poder do evangelho genuíno e verdadeiro, você não pode mais querer voltar àquilo, e por mais que um anjo apareça para você pregando outro evangelho, você precisa manter firme naquilo que é verdadeiro. Então o evangelho de Cristo, de Cristo, ele é o centro das nossas vidas. E Paulo vai falar em Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama e o dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, que é o mesmo poder do evangelho, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Então, eu quero que você entenda que o evangelho não é só sobre o dia que você se converteu, não é o poder de Deus somente para aquilo que você tinha talvez uma vida de derrota e agora você tem uma vida de vitória. O evangelho não é só para o dia da salvação. O evangelho, ele é Jesus Cristo agora vivendo a sua vida. O evangelho é agora você deixando que Cristo viva a sua vida. O evangelho é o poder de Deus, onde você vai dizer não para aquela vida antiga, e sim para a vida que Jesus tem para nós. E Paulo está falando assim, ei, vocês precisam conhecer o poder de Deus. É por isso que o evangelho, ele não é Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais algumas fórmulas, Jesus e mais uma teologia da riqueza, o Jesus e os meus diplomas, Jesus e uma satisfação humana, uma casa ou um carro novo, Jesus e uma campanha que eu tenho que fazer para conseguir algo, ou Jesus e as 7 chaves da vitória. O evangelho de Jesus Cristo é Jesus no centro e somente Ele.
por isso que nós cantamos, que nós queremos conhecer o Filho e fazê-lo conhecido. É por isso que nós estamos nas celas, nos cultos domingo aqui, pregando um evangelho genuíno para você. Para que você possa cada dia mais não se parecer consigo mesmo, mas se parecer com Cristo. E para que Cristo seja expresso através da sua vida. Então, quando isso acontece na igreja, de um evangelho cheio de fórmulas, a igreja acaba virando um clube social e entretenimento. Mas eu quero te dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo, onde há um só cabeça, que é Cristo no centro, é Cristo comandando, e nós se submetendo à vontade do Pai, aquilo que Ele tem para nós como igreja. E nessa manhã eu quero que você entenda que há um chamado para nós como igreja, de manifestarmos o poder de Deus através de Cristo, através desse evangelho genuíno, através do evangelho onde nós não precisamos mais fazer nada para vivermos uma vida abençoada. Nós já somos abençoados porque Cristo nos fez abençoados através da obra consumada da cruz do Calvário. A partir do momento que você começa a caminhar numa novidade de vida e entender que através do evangelho de Jesus Cristo, você não precisa mais fazer campanha para conseguir coisa, onde Jesus já conquistou todas as coisas para você. E agora você precisa somente crescer em maturidade e viver uma vida agora de desfrute daquilo que Ele fez por nós. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para desfrutarmos da mesa, do pão, do vinho e tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós nesses dias. Amém? Então o Evangelho, ele propõe para nós que Cristo, Ele é suficiente. Cristo, nós temos todas as coisas. Eu não sei o que você precisa, mas tudo que você precisa já está pronto, já está em Cristo. Se você precisa de uma vida melhor financeiramente, já está nele. Se você precisa de uma identidade própria, já está em Cristo Jesus. Se você precisa de um marido, já está nele. Se você precisa de uma direção para qualquer decisão, já está em Cristo Jesus. Se você precisa de cura, está em Cristo. Se você precisa de felicidade, está em Cristo. Se você precisa de paz, está em Cristo. É por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo está falando, vocês precisam conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo em nós. Aleluia. 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 É por isso que Pedro fala para Jesus, Senhor, para quem nós iremos, se só em Ti a palavra de vida eterna? É por isso que nós não podemos misturar o Evangelho, porque toda vez que nós fazemos isso, o objetivo central já não é mais Cristo. Tudo está fundado nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o Evangelho não é o que eu faço para ele, mas é o que ele já fez por mim e por você. Então, uma vez salvos e uma vez libertos da lei do pecado, uma vez libertos de um evangelho diluído, de querer fazer coisas para Deus, agora nós precisamos manifestar e entender o nosso chamado como igreja. E é isso que eu quero falar com você agora, para a gente começar a partir para o final. E aqui que eu começo a minha mensagem, Pablinho. Depois que você entendeu que o evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para transformar as nossas vidas, amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós temos 5 minutos para pregar mais 15 páginas. Aleluia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Existe uma missão, então, agora para nós, uma vez que você entende que há um evangelho que nós precisamos viver, desfrutar e manifestar através do corpo de Cristo, através da igreja, através de você na sua casa, através de você na sua escola, através de você nos ambientes que você vive. Uma vez que você entende esse evangelho, que é o poder de Deus para transformar uma vida, para curar um enfermo, para manifestar aquilo que precisa ser manifestado na terra, através de Cristo Jesus em nós, uma vez que você entende isso agora, você precisa entender que há um propósito para nós como igreja, há um comissionamento, há um chamado para nós apostólico, que nós vivemos realmente aquilo que nós temos como visão, que é a missão apostólica da igreja. Então,
Existe uma missão e um propósito para mim e para você, uma vez que nós ouvimos então agora esse verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é Ele no centro somente e nada mais. Nós precisamos agora entender que Jesus está nos tirando o lugar da mesa para nos enviarmos, para manifestarmos e pregarmos o evangelho agora do reino de Deus. E Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Jesus está falando para os discípulos assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos aqui estavam reunidos com Jesus ali, no Monte das Oliveiras, e era um momento único. Jesus, ele dá uma ordem para eles, vocês fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam revestidos desse poder que pode transformar uma vida, que é Cristo agora em vocês, que é o próprio Deus habitando em nós. E aí lá em Atos você vai ver eles recebendo esse poder. Em Atos 2, eles foram batizados com o Espírito Santo. A partir de então o Espírito começa a agir neles, através deles começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e muitas coisas começam a acontecer entre os discípulos. Eles começam a ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas se entregando a Cristo ali, porque eles começam a pregar Cristo somente no centro, o Evangelho verdadeiro. Eles entenderam que há um chamado, uma missão agora para eles. E é isso que eu quero nessa manhã trazer para vocês, nesse final dessa palavra, é que há uma missão para nós, há um chamado para nós como igreja apostólica de Jesus Cristo, para que possamos manifestar a glória dele e pregarmos o Evangelho a toda a criatura, não somente aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, em Bangladesh, em todas as nações, etnias, línguas. É por isso que o Senhor te trouxe para esse país, não para você ficar milionário, mas para que você possa ter um encontro com Jesus, e para que você possa aprender um outro idioma, para que a gente possa ir para as nações pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que é ser uma testemunha de Jesus? Ser uma testemunha de Jesus tem a ver com morrer para si mesmo e viver agora para manifestar a glória de Cristo. Aleluia. Eu queria que você já se colocasse de pé. Essa palavra testemunha que Jesus está falando aqui para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Essa palavra testemunha, ela tem a ver não só com algo judicial, mas ela é associada a um mártir apostólico. E a primeira perspectiva está relacionada então à pessoa que abriram mão de viver para si, a fim de carregar uma mensagem em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando nesses dias para sermos testemunhas desse Evangelho. O Senhor está nos chamando nesses dias não só para sentarmos à mesa e desfrutarmos do Senhor, e isso é maravilhoso. Nós vivemos isso esses dias, ficamos 3 dias sentando à mesa, comendo de pão e bebendo de vinho da presença, é maravilhoso. Mas há um chamado para nós como igreja, para nós manifestarmos o reino de Deus, manifestarmos a glória dele. O Senhor nos chamou-nos para sermos testemunha desse Evangelho. E não tem como você ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo se você não experimentou e você não ouviu esse Evangelho. Nessa manhã você precisa entender que esse Evangelho não tem a ver comigo e com você, mas tem a ver com Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando para os romanos. O poder de Deus está em conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O poder de Deus está em nós entendermos quem nós somos em Cristo. O poder de Deus está em você entender que você carrega uma mensagem. Agora você é uma testemunha de Jesus Cristo. Quantos querem ser uma testemunha de Jesus Cristo? Para você ser uma testemunha de Jesus Cristo, você precisa estar disposto a morrer para si mesmo. Para você ser uma testemunha de Jesus Cristo, você precisa estar disposto a viver para Jesus agora, um Evangelho verdadeiro e genuíno. Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro vai falar para o Sinédrio assim, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então ser testemunha desse Evangelho é morrer para si mesmo todos os dias, a fim de viver em Cristo, no caminho que conduz à vida. E aí então o poder de Deus vai se manifestar em nós e através de nós. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos apenas aí eu tenho mais 4 a 5 décadas para viver. E nessas próximas décadas da minha vida, eu quero gastar a minha vida para Jesus. Eu quero gastar a minha vida para que esse Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. E para que através da minha vida outras vidas possam conhecer a Cristo.
e para que Cristo seja revelado através de nós. E foi para isso que o Senhor nos chamou nesses dias, para que o Filho seja expresso através das nossas vidas, através das nossas casas, através das nossas famílias. Há um chamado para mim e para você, de nos entregarmos por completo a esse Evangelho de Jesus Cristo, e deixarmos de nos alimentarmos de algo que talvez seja diluído. Eu não sei o que você tem comido nesses dias, eu não sei que tipo de Evangelho você tem vivido, mas o Senhor está nos chamando para uma missão apostólica para nós, como igreja, como família QH, de nós expressarmos o Filho através desse Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus, carregamos uma mensagem, nós temos Cristo em nós, que é a esperança de glória para as pessoas que estão perdidas lá fora. Então o que eu devo fazer para viver então como testemunha do Evangelho de Jesus Cristo? Mateus 16, o versículo 24, Jesus vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida por minha causa, encontrará vida. E Lucas capítulo 14, versículo 24, diz assim: as grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem de você, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para um combate de outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncie tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O Senhor está nos levando para um próximo nível de maturidade. O Senhor está nos tirando do lugar do leitinho, e o pastor ministrou isso semana passada, onde nós vamos se sentar à mesa para comer de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. E há um chamado para nós, para que possamos não só se alimentar dele, mas expressar e levar alimento para outras pessoas, e que esse alimento possa sair de você de uma forma genuína e não com misturas, que esse alimento possa sair da sua vida não de uma forma aonde você vai somente massagear o ego de alguém, ou a vontade própria de alguém, mas que Cristo seja manifesto na vida dessas pessoas, que aonde você entrar, você possa expressar Cristo, você possa realmente ser uma testemunha, mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão da sua vida. Quem está disposto a abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo? Só há uma forma de nós vivermos então esse Evangelho verdadeiro, é morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. Eu vim até aqui, eu falei tudo que eu falei para vocês, para dizer para vocês que só há duas opções para vocês agora: ou você vive um evangelho diluído e vive de uma vida derrotada, ou você vive uma vida de Cristo, aonde o evangelho vai te transformar de dentro para fora, aonde você não vai mais querer voltar lá atrás e olhar para trás e falar: não, eu tenho saudade das cebolas ou dos pepinos lá do Egito. Não, você vai falar assim: não, aqui há leite e mel, eu vou desfrutar dessa terra prometida que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor está nos tirando do lugar de escravidão, nos colocando no lugar para sentado com Ele. O Senhor nos tirou deste lugar de mediocridade, nos colocou no lugar assentado com Ele no seu trono. É neste lugar que nós devemos viver a nossa vida agora, lugar de governo, um lugar onde nós vamos reinar em vida. Mas só há uma forma, através do Evangelho verdadeiro, onde Cristo está no centro das nossas vidas, onde Cristo está vivendo a nossa vida e não nós mais quem vivemos a nossa vida. Você está disposto a viver esse Evangelho? Quem aqui quer experimentar do poder de Deus? Você precisa desistir da sua vida. Olha para quem está fazendo, desista de você, para que você possa viver esse Evangelho verdadeiro.
Feche seus olhos quando nós vamos cantar e nós vamos ceiar. Já pega a sua ceia que está atrás do seu banco. Nós vamos ceiar. O Senhor, Ele está nos levando a um lugar de entendermos o seu chamado, de manifestarmos a glória dEle, de irmos e pregarmos o Evangelho de Jesus, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus, de todo aquele que crê. Tudo que Deus pode nos dar. Aleluia. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Ó Espírito, a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Nós queremos, Pai, enxergar a sua beleza nessa manhã. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo vai falar assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas.
Paulo fala: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, de um evangelho que pode mudar a minha vida, de um evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê, seja salvo e transformado e nunca mais volte a viver uma vida de mediocridade. Paulo está falando que há um chamado para nós, uma missão como igreja, de irmos e pregarmos esse evangelho de poder e de graça. E a igreja de Jesus, ela é essencialmente missionária. Deus está nos levando a vivermos uma igreja onde entende maturidade de um chamado apostólico de manifestarmos o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, de sermos realmente uma testemunha de Jesus. Em Apocalipse 1:4, João vai falar assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz esteja com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você está segurando um cálice na sua mão, que aponta para aquilo que Jesus fez na obra consumada, na cruz do Calvário. E através da cruz do Calvário ele falou assim: está consumado. Eu sou o primogênito, eu sou a testemunha fiel, aquele que no Getsemane falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a testemunha fiel é Cristo. E para que possamos viver como testemunha desse evangelho, nós precisamos estar em Cristo. Só há uma forma de nós sermos testemunhas de Cristo nessa terra verdadeira, é quando nós estamos dentro de Jesus Cristo, manifestando a glória dele, Cristo em nós agora, vivendo a nossa vida. E Paulo vai falar em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não sei se você entendeu isso, mas nós estamos aqui para um propósito, de anunciar que Jesus está voltando. O nosso papel de igreja é acelerar a vinda do Senhor, é como João Batista, é preparar o caminho para que o Rei dos Reis venha reinar sobre a terra. E para isso que o Senhor está nos chamando para pregarmos o evangelho verdadeiro, para que pessoas sejam transformadas, salvas e libertas, e possam desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando aqui hoje, da presença verdadeira, do evangelho verdadeiro, daquilo que é o poder de Deus para nós vivermos uma vida plena em Cristo. Feche seus olhos, ergue o seu cálice e o seu pãozinho aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque através da obra mais poderosa, Pai, onde Paulo está falando que é o poder de Deus, é a notícia do teu evangelho, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor se fez homem, o Senhor se fez servo de todos. O Senhor morreu, Pai, foi morte de cruz, o Senhor obedeceu, o Senhor foi fiel. O Senhor é o nosso maior modelo, o Senhor é a nossa testemunha fiel do evangelho verdadeiro, que só em Ti nós podemos, Pai, termos acesso. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que possamos realmente dizer sim para esse chamado, sim para aquilo que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário. O Senhor, ó Deus, morreu por nós, nós celebramos porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor trouxe vida para nós, e o poder dessa ressurreição está em nós, e nós celebramos o Senhor nessa manhã, Pai. Nós honramos a Sua presença, nós manifestamos o Teu reino. Eis-nos aqui, Jesus, envia-nos às nações, Pai, que possamos, ó Deus, entender, Pai, que só em Ti há palavras de vida eterna.
E Pai, que ao bebermos desse cálice, ao comermos, Senhor, desse pão, nós possamos ser curados. E possamos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos. E vivemos para o Senhor agora, como testemunha verdadeira daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, pelo cálice. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado porque em Ti a salvação, em Ti a liberdade. E ao bebermos esse cálice, você seja curado em nome de Jesus. Beba do cálice e seja curado, seja liberto. Que o Senhor, nessa manhã, coloque no seu coração o desejo de dizer sim para aquilo que Ele já fez. Que o poder de Deus se manifeste em você e através de você. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Beleza de Deus, Cristo, Celebra o Senhor. fonte de prazer, Celebra o Senhor nessa manhã. Cristo. Pai, nós te honramos nessa manhã, Pai. Quero conhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu chamado. Obrigado, Senhor, nos escolheu, Pai, antes da fundação do mundo, para vivermos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Tu és o motivo de todas as coisas. Tu és o centro das nossas vidas. Celebra o Senhor nessa manhã. Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Ore com a pessoa que está do seu lado, com a sua família. Declara uma semana abençoada. Que essa semana o poder de Deus se manifeste em nós. Que esses dias o Senhor nos desperte para vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Propósito original do Senhor. Desfrutarmos da presença e manifestarmos a sua glória nas escolas, nas casas e aonde nós fomos. Ore com quem está do seu lado, Pai. Nós declaramos uma semana frutífera, uma semana abençoada. Uma semana, Pai, de entrega total. Uma semana onde nós vamos gastar para o Senhor, ó Pai. Todas as manhãs, Pai, que possamos viver para o Senhor nesses dias. Pai, que possamos dizer, Senhor, ó Deus, sim. Sim para aquilo que o Senhor já fez, ó Pai. Sim, Senhor, ó Deus, para a obra mais poderosa, que é o Teu Evangelho. É o poder de Deus para nos transformar. Em nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa desfrutar de pão e vinho nesses dias. De Cristo. Daquilo que Ele já fez por vocês. Na obra mais poderosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?